Agora vocês, por favor, fiquem de pé, em respeito ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o seu discípulo Mateus, o apóstolo Mateus, o coletor de impostos Levi. Continuando na nossa série de sermões da harmonia dos Evangelhos, nós leremos Mateus no capítulo 1, do versículo 1 ao 17, que é a genealogia real de Jesus Cristo. E assim diz a poderosa palavra de nosso Deus, que é inerrante, infalível, inspirada. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Podem se assentar. Vou orar mais uma vez com vocês. Eterno Deus e Pai, como eu já disse na semana passada, quando eu apresentei a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo até Adão, e aqui nós temos mais uma nova genealogia escrita por Mateus, que esse texto que muitas vezes parece árido, onde nós só vemos nomes, quem gerou, por que gerou e como gerou, na verdade traga a nós conhecimento da Tua vontade e da história da redenção que o Senhor tem com o Teu povo desde a queda até aquele glorioso dia, na consumação de todas as coisas, onde os Teus eleitos estarão à Tua direita e entrarão no reino que foi preparado para nós desde antes da fundação do mundo. Que eu seja fiel na aplicação e no ensino da Tua palavra, e que os corações dos meus irmãos e suas mentes estejam abertos para guardar a Tua vontade. Ilumina-nos através do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Pregar em genealogias não é uma coisa muito fácil. Mas aqui nós temos uma coisa interessante na genealogia de Mateus, que Mateus descreveu. Nós precisamos atentar para certas coisas até como um instrumento apologético numa genealogia. A primeira coisa, se você olhar a genealogia de Mateus e comparar com a de Lucas, você vai ver que de Abraão até Jesus, que ele diz que tem 42 gerações, em Lucas tem 51. Isso demonstra um aspecto do hebreu. Eles têm considerações aos números. Alguns chegam até o ponto do misticismo em relação aos números, no judaísmo. Eles têm uma coisa chamada gematria,
que quer significar um número. O nome de Davi representa o número 14. Então, um dos motivos que ele usa aqui 3 gerações de 14, repetindo o que já foi feito lá em Números, para as primeiras gerações de Abraão até Davi, em Números e depois, quando Davi vem, eles também colocam 14 gerações e ele copia ipsiliteris, o que está lá, é manter essa ideia. Estas gerações que vêm de Abraão têm seu ápice em Davi. Depois do ápice de Davi até o exílio da Babilônia tem a sua queda, 14 gerações, e depois que eles voltam da Babilônia tem sua ascensão total, naquele que é o verdadeiro rei, Cristo Jesus. Então, se algum dia alguém te perguntar, por que na genealogia de Lucas, de Abraão até Cristo tem 51 e de Mateus tem 42, é porque ele seguiu uma lógica hebraica. Lucas era grego, ele não fez isso. Ele registrou historicamente. Primeiro ponto que a gente aprende, não como curiosidade, meus irmãos. Os judeus usam isto contra os cristãos. E para você mostrar apologeticamente o que foi feito aqui, você precisa conhecer o que está escrito aqui. Um outro ponto que acontece nesse texto, e mais uma vez os judeus usam isso para dizer que Cristo não é o Messias. Que, como eu expliquei no ensino do credo apostólico, Messias significa aquele que é ungido para ser rei. É quando é citado aqui na genealogia de Jesus, no versículo 11, Jeconias, que só foi rei durante 3 meses, e vocês podem ler comigo em Jeremias capítulo 22, abram comigo lá em Jeremias capítulo 22, do versículo 24 ao 30, que o Senhor amaldiçoou a geração de Jeconias. Assim está escrito na inerrante palavra de Deus. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Entregar-te-ei, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar-te a vida, e nas mãos daquele a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz para outra terra, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, ou objeto de que ninguém se agrada? Por que foram lançados fora ele e seus filhos, e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrai esse como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, os israelitas, os atuais judeus, que seguem doutrinas que não são nem as dos fariseus, mas aquelas que foram desenvolvidas com o tempo em seus rabinos, que leem os seus textos como se fossem tão inspirados quanto a Bíblia, eles acusam os cristãos, e Mateus, que era um judeu, de apresentar uma linhagem real para Jesus que não poderia se firmar no trono. Mas nós vimos na semana passada que Lucas apresenta, na linhagem do Messias, que ele também descende de Natã, outro filho de Davi. Portanto, é apresentado nas 2 genealogias que sim, Cristo é descendente real da casa davídica. Se Jeconias foi amaldiçoado, a linhagem de Natã não foi. Mas existe mais um problema, amados irmãos.
No versículo 13, é dito que foi gerado de Salatiel, do 12, é dito que foi gerado de Salatiel a Zorobabel. E eu expliquei na semana passada que Zorobabel foi aquele que foi enviado de volta para reconstruir o templo que receberia o Messias prometido. Ele foi usado por Deus para ser aquele que faria a plenitude dos tempos voltar. Mas Zorobabel não sentou no trono. Ele não voltou a ser rei, cumprindo a profecia de Jeremias em relação à linhagem de Jeconias. O fato é, meus amados irmãos, que José não poderia ter ascendido ao trono, mas José era da linhagem real verdadeira, tinha direitos para isso. E como sabemos, Cristo Jesus é filho adotivo de José. E o que José estava apresentando aqui é que na linhagem real, Cristo tinha direito, apesar de haver uma maldição naquela linhagem, de ser o rei de Israel, o Messias prometido. Mas como se cumpriu então aquela maldição? Cristo não se assentou no trono de Judá. Cristo se assentou no trono do universo. Ele é rei eterno sobre todos os povos da terra, inclusive aqueles judeus que se convertem e são agregados à igreja de Cristo, desde aqueles tempos. Portanto, essa linhagem não perde a sua utilidade, como os judeus dizem. Nós temos sim a dupla confirmação de que Cristo é filho de Deus e descende, humanamente falando, de Adão e Eva, o que cumpre Gênesis 3,15, onde é prometido que da descendência de Eva, da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E da mulher também, concluindo com Maria, nós temos a linhagem humana de que Jesus vem. E aqui nós temos, pela lei, pela adoção, a linhagem real, a genealogia real de Cristo Jesus. Mostrando então essas questões apologéticas do nosso texto, eu quero mudar agora um pouco o foco da pregação, lembrando que hoje é o dia que nós homenageamos a mulher presbiteriana. E nesta linhagem, Mateus, Levi, que era um publicano, um homem que conhecia letras, que tinha capacidade para estudar e escrever isso aqui, não era, como os rabinos diziam, alguém que era iletrado, talvez não treinado para ser um rabino, porque uma das características lá em Israel é que quando alguém chegava na idade do bar mitzvah, ele podia ser escolhido para ser treinado aos pés de um rabino. Não foi o caso dele, ele era um publicano, mas ele tinha estudo para fazer esse trabalho. E conhecia as leis, porque eles iam às suas congregações para estudar. E nada seria mais absurdo para um judeu de colocar numa linhagem real as mulheres. Porque a estrutura de patriarcado do judaísmo era muito clara e ultrapassava os limites da criação de Gênesis. Mas como nós sabemos, a palavra de Deus é inspirada por Deus. E Deus inspirou Mateus a colocar mulheres aqui. Ele não colocou Sara, por exemplo, a esposa de Abraão, mas ele colocou, versículo 3, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. O que aconteceu com os dois primeiros filhos de Judá, os mais velhos que foram casados com Tamar? Ambos, que eram filhos de Judá com uma cananeia, eram tão maus, mas tão maus, que Deus os matou. Eles não se arrependeram dos seus pecados, eles não se corrigiram, e Deus os matou. E pela lei do levirato, nós sabemos que Judá era obrigado a dar o Tamar para o filho mais novo. E ele não fez assim, ele quebrou a lei.
Judá primeiro quebrou a lei. Depois Tamar, também pecando, enganou Judá e foi engravidada nesse seu pecado. Observe mais uma vez, meus irmãos, Deus usa mesmo os nossos pecados para que a sua obra redentiva aconteça. Era necessário que da família de Judá, como nós vimos na semana passada, que tinha a bênção de seu pai Jacó, que o cetro não sairia de suas mãos, viesse a descendência do Messias. Como Tamar não tinha quem fosse seu marido, ela seria não só uma viúva, ela seria desregrada da casa de Judá e não teria mais como se sustentar. Por isso ela foi levada ao extremo do pecado. Isso não justifica pecar para que as coisas aconteçam. Mas, por outro lado, Deus mesmo mudou a situação. E de Tamar gerou a Pérez e a Zerá. Porque dessa linhagem precisava vir o Messias. Então aqui não há para Tamar um elogio. Ela continua ainda alguém que cometeu um pecado. Mas com certeza, se ela amava o Senhor da família de Judá, nós podemos crer nisso. Depois, continuando no texto, no versículo 5, é dito que foi gerado, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Todos sabemos quem era Raabe, né? Raabe era alguém que morava nos muros de Jericó. Alguns afirmarão que ela era uma prostituta, outros dirão que ela tinha uma hospedaria. Ali era o local apropriado para isso. Mas o fato é que Raabe era alguém estranha ao povo da aliança, ao povo pactual. Ela estava numa cidade que foi amaldiçoada, Jericó, a primeira que foi tomada assim que o povo atravessou o rio e começou a tomar posse da terra de Canaã. Mas Raabe escolheu o lado certo. Ela escolheu estar do lado do povo de Deus. Ela foi abençoada, mesmo sendo uma estrangeira, a fazer parte da linhagem do Messias. E o que nós devemos pensar, então, aqui nessa linhagem em relação a Raabe? Que toda mulher, mesmo que ela seja a pior das pecadoras, se nós considerarmos que ela era uma prostituta, há para ela e para qualquer mulher e homem que se dobre diante de Cristo, há perdão e há prosperidade. É Raabe que gera Boaz, o homem justo da história que resgata Ruth. Ruth era uma moabita, e Moabe era um povo amaldiçoado por causa de sua origem. Como Ruth tem redenção? Exatamente quando o seu marido morre, o seu genro, o seu cunhado morre, quando o seu sogro morre. Ela não escolhe voltar para os seus deuses, ela escolhe ir com sua sogra, porque ela quer adorar o Deus verdadeiro. E aqui temos uma lição para as mulheres e para os homens: escolha sempre adorar ao Deus verdadeiro. Como eu disse em outros momentos do culto, muitas vezes você está erigindo deuses para você. Nem sempre é uma imagem de escultura. Às vezes é sua opinião, às vezes é sua soberba, às vezes é o seu recurso financeiro, às vezes é sua profissão, às vezes é sua família, às vezes é seu berço de nascimento. A moabita, Ruth, não quis nenhum Deus diferente do Deus verdadeiro. E ela foi obediente à sua sogra, enquanto sua sogra ensinou como deveria agir, até que limite, sem pecar. Quando ela se deita aos pés de Boaz, naquele campo, ela não pecou.
ela não fez nada errado ali, ela não prevaricou, ela não fornicou com ele. Ela se mostrou submissa, conforme a palavra de Deus diz que devem ser as mulheres em relação ao seu marido. E por isso, Boaz fez de tudo para resgatar aquela mulher, porque era uma mulher sábia. Era uma mulher que, como nós, as mulheres presbiterianas, devem ser. Mulheres sábias, mestras do bem, que cuidam de suas casas, que cuidam de suas famílias, que, como diz Provérbios 31, negociam, compram um campo, para que Boaz fosse o juiz sentado à porta da cidade. Boaz não se sentava para falar das coisas da cidade, falar da palavra de Deus, direcionar as coisas, porque ele era capaz sozinho, ele precisava de uma auxiliadora idônea. E quem foi essa auxiliadora que Deus deu para ele? Foi Ruth, a moabita, que foi resgatada e se tornou parte do povo de Deus. De maneira alguma, aqui nós temos uma justificativa para o que nós chamamos de julgo desigual. Ruth era do povo de Deus. Ela era uma convertida. Então nunca olhem para esse texto e falem assim: Raabe casou com Boaz, ela era de Jericó, ela era cananeia. Não! Ela só casou com Salmão quando ela se converteu. Tamar, apesar de ter pecado, ela já era também do povo de Deus. Através do casamento, ela já tinha assumido a fé de seu marido, que passou a ser dela. E agora nós vemos Ruth casando com Boaz, porque ela também era uma convertida. Então nós vemos aqui, aprendemos na genealogia de Jesus, que essas mulheres estrangeiras que aparecem aqui, são mulheres convertidas. Não há justificativa para julgo desigual. Ninguém pode usar esse texto para dizer: eu vou fazer namoro evangelístico, vou casar com um ímpio. Não há essa autorização na Escritura, meus irmãos. E mesmo a genealogia de Jesus já nos dá essa clara evidência. Mas o que é mais importante aqui, amadas do Senhor e amados do Senhor, é que quando olhamos para a vida dessas mulheres, nós vemos que a redenção está em se dobrar na principal submissão, que é a submissão a Deus, em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós lemos Efésios 5 na semana passada, eu não vou ler de novo, mas que diz lá que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do homem, sendo o homem o cabeça da mulher. Não porque é mais inteligente ou coisas assim, mas isso é um sinal de autoridade que está na Escritura. É a direção que Deus deu para as coisas, não a nossa opinião, não é a minha. Não é uma questão de competência, é uma questão de criação. Deus assim o fez, e assim deve ser na igreja. Porque uma mulher está submissa a um homem que é como Boaz, que é como Cristo, que dá a sua vida por ela. Boaz estava disponível a dar todos os seus recursos para que ele fosse o resgatador de Ruth. Quando nós temos Cristo se dando por completo como resgatador de nós, assim também nós, homens aqui presentes, nesse dia da mulher, que comemoramos o dia da mulher presbiteriana, que nós sejamos como Cristo, para que as nossas esposas, nossas filhas, floresçam quando elas caminham conforme a Escritura mostra que deve ser. Tamar floresceu, tanto que há uma bênção. Quando Ruth vai casar com Boaz, há uma bênção que diz que ela seja como Tamar era. Há uma bênção quando fala de Raabe. E todas as mulheres que já estudaram o livro de Ruth com carinho, sabem que há uma bênção quando você age como Ruth. Mas temos mais duas mulheres aqui. Nós temos Salomão, que era filho do rei Davi, Natã também filho dela,
que o texto sagrado diz que fora mulher de Urias. Mateus nem se atreveu a colocar o nome de Batseba aqui. Como os irmãos sabem, Batseba também era uma estrangeira. Mas, irmãos, quando Deus escolheu alguém para suceder Davi, ele escolheu um filho de Batseba. Ele escolheu Salomão. Quando Deus escolheu a outra linhagem que, junto com a linhagem davídica, que vinha de Salomão, viria o Messias, ele escolheu Natã, que era filho de Batseba. Deus não escolheu das outras esposas, ele tinha tantas, não tinha? Erroneamente ele tinha tantas, porque também na Escritura, Deus nunca aprovou a poligamia. Sempre o propósito de Deus é que um homem e uma mulher se unam sendo uma só carne, representando Cristo e a igreja. Como eu preguei na semana passada pela manhã, sobre a joia da criação que é o casamento. Mas mesmo assim, mesmo Mateus tendo tido cuidado de colocar o nome de Batseba aqui, nós vemos quando estudamos a história do rei Davi, em Reis e Crônicas, que Batseba era uma mulher que era sábia. Uma mulher que agia de maneira a promover o bem da sua família. Quando outros filhos de Davi tentaram tomar o trono, Batseba procurou conselheiros para que Davi cumprisse o que havia prometido e era a vontade de Deus. Portanto, amadas, uma das coisas que as mulheres devem buscar é o conselho sábio, que está na Escritura, mas também está naqueles que já andaram mais tempo com Deus. Precisamos honrar mulheres mais novas, aqueles que têm as cãs, aqueles que são idosos, mas também aqueles que buscam a Deus constantemente. Em primeiro lugar, busquem se aconselhar com seus maridos. Como Paulo ensina, quando ele diz que a mulher não deveria falar na igreja, porque o que elas faziam ali era bater boca no meio da pregação. E aí ele fala, pergunte seu marido em casa, questione-o lá. Porque elas faziam isso no meio do culto lá em Coríntios. Elas se levantavam e começavam a bater boca. E aí o pregador estava falando, uma começava a falar, a outra falava com ela. E começava aquela discussão ali dentro, igual eu que sou filho diferente posso falar. Como se fosse uma feira muito agitada. Portanto, irmãos e irmãs, principalmente as irmãs, faça como Batseba. Tenha conselheiros fiéis, que também sabem influenciar o seu marido. Porque se ele não te ouvir, e você estiver correta conforme a palavra, quem sabe ele não ouvirá outros homens que ele confia. Seja sábia como Batseba. Mas completando aqui esse ponto da genealogia que mostra as mulheres, nós temos a última no versículo 16. E essa era do povo de Israel. E essa era da linhagem de Davi, como eu mostrei na pregação de Lucas, que era Maria. E o que nós aprendemos de fato com Maria, na linhagem de Jesus? Em primeiro lugar, nós aprendemos de Maria que nós devemos temer somente a Deus. Amadas, vocês devem temer somente a Deus, não os homens. Uma das dificuldades que muitas vezes as mulheres têm é o temor a homens. Ou porque foram ensinadas a agradar para conseguir alguma coisa, ou foram ensinadas que manobrando alguém, ela também pode conseguir alguma coisa, e aí começa a temer. Qualquer homem ou mulher que tenha um cargo acima do delas, que possa lhe dar uma oportunidade, que possa lhe abrir uma porta que não existe. Quando Maria foi confrontada com o anjo, o que ele falou para ela nunca questionou de maneira afrontosa. Ela queria saber como é que ia acontecer. Ela era uma virgem, como é que ela ficaria grávida?
Mas assim que ele falou, ela foi humilde para que Deus fizesse a vontade dele na vida dela. Não é isso que nós estudamos também na série de pregações sobre o nascimento e infância de Jesus Cristo? Então, de Maria nós aprendemos essa humildade, esse temor a Deus, essa entrega a Deus a fazer as coisas que são certas, mesmo que isso possa nos levar a ser difamados. Maria foi difamada. Mesmo que isso levasse à possibilidade de ser apedrejada, porque, mais uma vez, ela poderia ser acusada de fornicação, coisa que ela não fez. Mas ela só temeu a Deus e se dispôs a fazer o que Deus tinha para ela, que era ser a mãe do Messias prometido. A obediência de Maria é um exemplo para nós. Apesar de alguns por aí idolatrarem a deusa mãe no nome de Maria, a deusa mãe que teve em todos os povos daquela região, com diversos nomes, e no ano 400 do concílio de Éfeso, um idólatra carregou uma imagem de Maria, lá onde a Diana dos Efésios dominava, e disse que Maria era a mãe de Deus, a mãe da igreja, e aí começa a mariolatria. Essa não é a verdadeira Maria. A verdadeira Maria é a serva humilde do Senhor, que se coloca em temor, em disposição à vontade de Deus. E o que mais que nós aprendemos com Maria, mulheres presbiterianas e homens presbiterianos? Nós aprendemos com Maria que todos nós ainda continuamos pecadores e todos nós precisamos nos arrepender. Portanto, mais uma vez, não se firmem em coisas que não sejam a palavra de Deus. Quando for a palavra de Deus, tema a Deus, não os homens. Mas quando for a sua opinião pecaminosa, faça como Maria, afirme que você precisa de um Redentor. Em todo tempo, mesmo eu e você, que fomos chamados da massa dos caídos e fomos trazidos para o reino do aprisco do seu amor, aqui nessa terra, através da igreja, onde ele reina como cabeça, devemos lembrar constantemente que somos pecadores. Não ache que você pode confessar seus pecados num momento aqui no culto apenas, ou enquanto tocamos o prelúdio ou o pós-lúdio, porque hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. E a palavra de Deus diz que o homem deve examinar a si mesmo, e só então participar da ceia. Por isso, amados, nós temos um momento de leitura da lei, um momento de exortação da lei, para que ninguém chegue a este momento sem ter se confessado a Cristo. Maria, que foi achada justa, justificada, porque o único justo é Jesus Cristo, que cumpriu todos os mandamentos. Esta Maria também disse que precisava de um Redentor. E nós, cristãos, mulheres presbiterianas, ou qualquer mulher que esteja ouvindo este sermão agora, precisa desesperadamente de um Redentor, que é o Messias que vem desta genealogia, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus de Deus, aquele que é da linhagem de Davi e tem o verdadeiro direito ao trono e à sua continuidade. O trono que se estende em todos os povos, tribos, línguas e nações. E aqui tem mais um propósito de ter 5 mulheres estrangeiras nesse texto. Nos mostrar que sempre o Senhor tinha seus eleitos fora da nação da aliança. Hoje sim, a porta do Evangelho leva-nos até os confins da terra, para que todas as tribos sejam trazidas para este reino, onde só Cristo é o cabeça. Mas naquele tempo já apontava para isso, quando qualquer estrangeiro virava um prosélito e assumia Yahvé, o Deus único e verdadeiro, como seu Deus. E nós vemos isso aqui. Portanto, amados,
Nós temos agora a confirmação de atitudes que essas mulheres representam e que exaltam mulheres que são de fato cristãs. E as mulheres presbiterianas devem mostrar a excelência de Cristo em suas vidas, com prazer em seguir a palavra de Deus, com prazer de estudar a palavra de Deus, com prazer de dividir a palavra de Deus com outras mulheres que estão perdidas lá fora. Vocês devem ousar, amadas, pregar a palavra, como eu tenho insistido para todos vocês aqui, mas vocês devem ousar pregar a palavra para aquela mulher que fornicou como Tamar. Você precisa ousar pregar a palavra para aquela mulher que pode ter sido e provavelmente era uma prostituta, como Raabe. Você precisa ousar pregar a palavra para uma Ruth que era uma adoradora de outros deuses. E como temos nesse país adoradores de outros deuses? Deuses que têm todos os seus dias da semana para serem adorados. Você também pode encontrar uma mulher que foi casada com um homem e agora é casada com outro, e está em pecado e precisa de correção. Aí você precisa ensinar isso com amor para ela. E você pode também aprender de Maria, que se sujeitou a tudo por amor a Deus, independente das consequências. E testemunhar que quando você fez isso, Deus cuidou de você. Deus é pai de viúvas, amados. Quantas mulheres estão hoje viúvas? Deus é pai de viúvas. Marido de viúvas, pai de órfãos, perdão. Portanto, nós precisamos anunciar isto. É claro na Escritura, irmãs presbiterianas, que o discipulado de mulheres deve ser feito por mulheres. Se hoje nós temos meninas perdidas pela vida, é porque as mulheres mais velhas não têm sido mestras do bem. Sejam. Apliquem suas vidas a tirarem meninas que estão perdidas por aí, antes que seja tarde para elas. Ouse fazer a obra que Cristo te chamou para fazer. Não se acomode. Isso serve para todos nós, homens também. É muito bom estarmos aqui reunidos como igreja, mas este é o momento que nós estamos atendendo o chamado solene do Senhor. Há muito mais para nós fazermos como igreja. Portanto, que nós tenhamos a disciplina de sermos obedientes, tementes a Deus, ousadas, corajosas, humildes como Maria, para que Cristo, que nasceu desta linhagem, nasça no coração de outros que ainda não creem. Deus os abençoe nessa missão, que é a mais gloriosa que existe. Anunciar o Cristo que vem trazendo pessoas de todo povo, tribo e nação para o seu aprisco. Deus os abençoe.